Hello, meus amores, sejam bem-vindos ao Pod Arte. Artistas e talentos de Brasília para o mundo. E a entrevista de hoje está bem legal. Ela gosta de fazer registro, gente, de momentos incríveis, de momentos especiais, de bebês, de gestantes. O que eu tô falando? Gente, da arte da fotografia. Estou aqui com a Bárbara Leite. Oi, gente. Seja bem-vinda ao Pod Arte. Estou muito feliz de estar aqui. É um prazer. Estou super ansiosa. Já começa contando pra gente o que você faz. Eu sou fotógrafa de família. Gente, eu faço de tudo um pouco, né? Eu falo que a família, ela começa no casamento. Então, eu fotografo o casamento, aí vem a gestação, o parto, que é uma das coisas que eu mais amo fotografar. Você não desmaia, não dá aquela sensação, meu Deus, vai nascer. Eu vou te contar rapidamente sobre o meu primeiro parto. Eu não sabia se eu ou o pai da criança desmaiava. Entendeu? Porque ficaram naquela dúvida, eu fiquei né? naquele nervosismo. Foi uma cesárea que eu fotografei, assim. Mas depois fluiu, foi tudo ótimo. E é um momento lindo, né? Muito sublime. Então, depois eu desconsiderei essas coisas de cirurgia. Enfim, e foquei no que realmente importa. Ai, coisa boa. Bom, você já falou o que você faz, mas a gente sempre gosta de saber quando tudo começou. Fala bem da raizinha assim, olha, o que você fazia? Ai, me deu um insight aqui, falou, não, agora é meu momento, eu acho que é a fotografia mesmo. Então, a fotografia sempre esteve presente na minha vida, né? Isso é um legado que a minha mãe deixou. Minha mãe sempre teve o cuidado de registrar momentos. Cada filha, somos 3 filhas, né? Cada filha tem o seu álbum. Então, eu cresci tendo contato com a fotografia. E uma das minhas brincadeiras preferidas quando criança era literalmente chamar minhas amigas pra casa. E aí a gente se arrumava, ficava tirando foto com a câmerazinha que eu tenho ela até hoje, digital. E foi isso, então assim, mas o start da fotografia mesmo foi... Enfim, vamos lá. Eu tinha um blog. Você lembra da época do blog? Lembro. Então... Meio que começou gente, a gente se conhece já tem uns anos. Começou mais ou menos aí. Eu sempre amei, inclusive, é até interessante falar isso, porque quando os meus pais casaram no civil, o único registro que eles têm fui eu que tirei. Eu era criança e, tipo, essa foto é dessa câmerazinha que eu falei pra vocês. E aí, beleza, eu tinha um blog que eu amava, assim, eu sempre fui muito apaixonada por moda. Inclusive, eu não imaginava que eu seria fotógrafa, porque eu gostava desse mundo de moda, de publicidade. E aí, em relação ao tendo contato com blog, assim, uma amiga minha fazia muitas fotos minhas com câmera profissional. Então, eu sempre tive vontade de ter uma câmera profissional, né? E aí, lembra da minha época de modelo também? Lembro. Pois é. A gente, né, chega toda... Eu acho que toda mulher tem isso, né? Chega uma quero ser modelo, não sei o quê. Então, como eu tinha essa coisa de blog, eu amava esse mundo. E aí, fui pra uma agência de modelo. E no meu ensaio, eu fiquei mais, assim, empolgada com o que o fotógrafo estava fazendo do que eu na frente das câmeras. Né? Aí toda hora eu ficava indo lá e aí dali eu falei, caraca, isso aqui é muito legal. Porque eu amava, tipo assim, ele tirava foto, aí na hora eu já saía assim na tela. Eu, gente, eu quero muito. E eu sempre pedi câmera pra minha mãe. Sempre pedi. É igual o menino que pede videogame. Eu sempre pedi e ela não me dava, porque ela achava que era uma coisa que ia me dar e ia deixar de lado. Porque um equipamento fotográfico, assim, profissional é um investimento, né? E aí, falei, mãe, eu quero. E naquela época ela tinha acabado de gastar horrores comigo, com book, com agência. Ela, não vou te dar câmera. Aí o que eu fiz? Então tá, vou trabalhar então como meu aprendiz, que foi onde nos conhecemos. Ganhava R$300 por mês. Nas férias. Gente, aí nas minhas férias eu falei, agora eu vou comprar. E tipo assim, gente, tinha R$800 na época, assim, tipo, pro equipamento que eu queria, ainda tinha muito chão. Mas a minha mãe, a minha madrinha, assim, eu amo falar isso porque elas me incentivaram, né? Falando, já que você quer comprar, vamos comprar uma boa. Aí minha mãe passou o cartão dela e eu ganhando aquele salário lá da Embrapa, eu fui pagando, vou pagando assim, aqui a parcela, o meu salário só dava pra pagar a parcela da câmera. E aí tudo começou a fluir, porque nessa época eu, super resumi, eu tinha 15, 16 anos. Não, na verdade, quando eu comprei a câmera, eu tinha 17. E aí, assim que eu comprei, gente, tudo aconteceu muito rápido. Foi, assim, muito rápido. Comprei a câmera. Eu lembro que o meu primeiro ensaio foi de um grupo de amigas. Assim, elas me pagaram R$20 pra fazer o ensaio.
E dali, como eu tinha um blog, as pessoas me conheciam lá através do blog, tudo começou aí. Foi muito rápido, assim, que deu start. Quando eu vi, eu já era fotógrafa. Uau! E você lembra do seu primeiro ensaio? Lembro que é esse que eu te falei, dessas meninas, né? Que, assim, eu tenho, na verdade, o primeiro ensaio que eu lembro que eu fiz recebendo, né? Porque antes você fez aquele... Eu fazia aleatório, fazia das minhas amigas. Pra você pegar a experiência. Mas assim, que eu lembro que eu recebi um dinheiro, foram dessas meninas, que eu cobri R$20 de cada na época. E aí, começou. Você se formou em fotografia? Me formei em fotografia, 2020. Você acha que a teoria te ajudou a ser quem você é hoje ou foi a prática? Ou foi os dois? Mas mais a prática. Eu ensino, inclusive, isso para as minhas alunas, que além de fotógrafa, gente, eu também sou mentora. Tava multifunção, gente. Mas com certeza a prática, sem dúvidas. Porque a fotografia, ela é um mundo. Então, assim, você exercita o seu olhar, né? Então, você precisa praticar. Quanto o seu olhar, quanto a questão de edição. Porque a edição faz parte da nossa identidade. Então, até você se encontrar... essa questão, assim, de muita prática. Eu vim me encontrar, assim, na minha edição com 5 anos de fotografia, entendeu? Que eu olhei e falei, cara, isso aqui sou eu. Inclusive, quando as pessoas olhavam as minhas fotos, sabe, essa aqui foi a Bárbara que fez, porque eu já conheço a edição dela. Então, é prática. Uau, que legal. E como você definiria a arte de fotografar? Ai, gente... Eu não sei definir, assim, mas... Ao meu ver, eu vejo muito como um dom realmente, assim, que vem de Deus, assim, pelo menos comigo, né? Porque a fotografia, ela tem um poder muito grande. Você tem noção, tipo assim, a gente literalmente eterniza um momento. Quando você sente saudade de algo, quando, por exemplo, você é mãe. Quando você sente falta ali do seu filho pequenininho, pra onde você vai? Na fotinha, ela bem pequenininha. Entendeu? Então é algo muito genuíno, é muito sublime, assim, é uma coisa que tem um valor sentimental muito grande. Então, pra mim, é um privilégio muito grande dessa profissão, porque eu sei o valor imenso que ela tem na vida das pessoas. Assim, por isso que eu falo, inclusive eu falo muito, o meu trabalho, ele vai muito além da fotografia, não é só tirar foto. Tem muita coisa ali por trás, entendeu? Principalmente a questão do valor sentimental. Qual foi o ensaio mais marcante? Mas eu vou ser mais ousada. A virada de chave. Qual foi assim que você falou, meu Deus, eu não acredito que eu vou fazer esse ensaio. Nossa, te dá aquela energia, aquela ansiedade, eu preciso ir ao banheiro agora. Gente, então, todos os ensaios, como eu falei, assim, têm um valor pra mim. São especiais, né? Inclusive, eu viro amiga de muitos clientes meus, né? Pode falar mais de um? Pode, claro. Porque foram muitos. Mas, assim, um que me marcou muito foi o meu primeiro parto de gêmeos que eu fotografei. Por quê? O meu sonho é ter gêmeos, entendeu? Assim, quando eu penso em ter uma família, filhos... E, gente, a fotografia é muito isso, inclusive. Hoje, a minha profissão, o que eu faço, né? Trabalho com família, é muito voltado para algo que eu realmente... sonho muito em um dia ter, que eu sei que eu vou ter, entendeu? Então, bem assim, decidido. É algo que tem um valor muito grande pra mim, então eu fiquei muito feliz, porque quando eu vi aquela mãe ali naquele momento, né, dando a luz aos seus filhos, é algo que me marcou. E, inclusive, esse meu primeiro parto de gêmeos foi um parto que... deu um super boom, porque o bebê nasceu dentro da bolsa. Mentira! Então, foi muita emoção por um dia só, entendeu? E aí, depois, todos os partos de gêmeos que eu comecei a pegar, eu acho que só teve um parto que o bebê não nasceu dentro da bolsa. Gente, isso é uma coisa muito rara de acontecer. Muito rara, não é, tipo assim, raro. Principalmente em parto de gêmeos. E aí, eu estando ali, fotografando esse momento, eu falei, gente, Deus é maravilhoso. Então, foi algo que me marcou muito, foi um desses, né? Deixa eu ver outros. Gente, não tem como eu não falar. Eu fiquei muito, 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 muito feliz quando a Gabi Brandt me encontrou também, né? Que ela começou... Eu já acompanhava ela há muito tempo, assim, seguia. Eu falava que um dia eu ia fotografar ela, só que eu não tinha noção que ia ser algo rápido, assim, como fluiu, né? E aí, quando ela começou a me seguir, eu fiquei assim, não tô acreditando. Aí eu fiquei, socorro!
não acredito, assim, eu falei, meu Deus! E aí, gente, foi, assim, algo maravilhoso, porque ela realmente fez muita questão que eu estivesse presente, né, no primeiro aninho do Henry, então ela pagou passagem, eu fui pra São Paulo. Foi, assim, algo que me marcou, e ali também foi uma virada de chave muito grande pra mim, porque eu via que eu podia, gente, conquistar o mundo se eu quiser, entendeu? Tipo assim, a minha arte, ela não é limitada. E eu já tinha isso na minha cabeça. Então, quando eu consegui ter acesso a ela, assim, da forma que foi, porque foi algo tão assim, não foi nada forçado, foi algo que simplesmente fluiu. E eu acredito muito, assim, que isso faz parte das promessas de Deus pra minha vida. Não só o fato de eu ter alcançado ela, mas os lugares, assim, que Deus tem cada vez me colocado através dela, porque ela abriu ela foi uma virada-chave, assim, não só por ter tido acesso a ela, mas pelas oportunidades que depois que eu fotografei ela abriu, assim, e eu falo muito isso, falo, amiga, eu sou muito grata, muito, muito grata, porque realmente, gente, ela é maravilhosa, então essa foi uma das viradas pra mim também. Nossa, sensacional. Tem limite pra arte? Não tem limite, gente. Inclusive, é algo que a gente, assim... Hoje eu tenho 11 anos, né, de carreira. Eu acredito que eu ainda tenho muita coisa para viver com a fotografia. Não desprezando o que eu já vivi, obviamente eu sou, assim, extremamente grata. Mas eu creio que Deus ainda tem muita coisa reservada para mim com essa profissão. Novidades estão por vir, galera. Já conta pra gente, né? Esse negócio, novidades estão por vir. Não, é porque assim... Já conta pra gente, a primeira mão. Aqui, a questão de, tipo assim, eu penso, gente, em viajar o mundo fotografando. Eu não tenho um sonho que eu tenho, vou contar. Conta. Não sei quando vai acontecer, mas está nas mãos de Deus. Eu tenho muita vontade de... na verdade, uma mistura, né? Fazer uma viagem missionária. Uau. Então, assim, eu quero ir pra servir, mas também quero servir fotografando. Quero levar isso pras pessoas. Inclusive, eu já fiz esse tipo de trabalho, né? Levando a arte, assim, documental. Quando eu tava na faculdade, abriu muito a minha mente, assim, pra esse tipo de fotografia, porque... Gente, eu amo fotografar a vida acontecendo. Inclusive, os meus ensaios, eles não é aquela coisa muito pousada. É algo que é realmente espontâneo, entendeu? Você deixa bem natural, deixa fluir, bem à vontade. Gosto de todo mundo sorrindo de verdade. Gosto de registrar. Eu falo muito, eu registro a essência das pessoas. Então, assim, na faculdade, né, foi Deus, gente. Quando eu falo. Falei, não tem como eu não falar de Deus, porque vem tudo dele, gente. Então, teve um dia, vou contar essa história, que eu sonhei. Na verdade, não sei, Deus tem uma coisa comigo, gente, que às vezes ou eu sonho, eu acordo com isso na cabeça. E só pode ser ele, porque eu fico pensando assim, gente, não pensaria nisso. Obrigada, Jesus. Nesse momento de faculdade, eu dormi e acordei com uma coisa na cabeça que eu tinha que ir nas comunidades do Rio de Janeiro. Fotografar a realidade deles, assim, realidade não mostrada na mídia, porque infelizmente, quando fala Rio de Janeiro, favela, comunidade, o que vem na nossa cabeça? Coisas, assim, voltadas para tráfico, né? Armas, bandido. E, gente, tiro pra todo lado. Comunidade não é isso. O que mais tem lá são pessoas do bem, são pessoas, assim, que tem muitas famílias, que tem muitas histórias, muitas crianças. Então, eu comecei um projeto assim e fiz acontecer, levando a fotografia para essas pessoas. E é muito legal essa questão assim da arte, né? Porque eles quase não têm acesso a isso. Então, quando eu ia e chegava com câmera, as crianças iam. Aí eu fotografava ela. Querendo participar. Fotografava ela sorrindo, aquela coisa. Tipo, fotografava o mundo deles ali como é. Não, tipo, dá um sorriso, eles brincando. Não, faz uma pose. Não, você ia pegando o clique do momento, né? Brincava com eles, entendeu? Inclusive, gente, esse livro vai sair. Ele vai sair, porque é tanta foto linda, é tanta história. E é isso. Então, assim, por isso que eu falo, a fotografia não tem limite, entendeu? A fotografia é um mundo. É isso. Não tem, gente, não tem como. Não tem como limitar essa arte, assim, porque ela é incrível. Olha, coisa boa. Bom saber que não há limite para fotografia. Babi, conta pra gente um pouquinho dessa mentoria.
Foi sobre fotografia? Foi. Fiquei sabendo que você foi pra fora. Conta dessa experiência pra gente. De novo, gente, foi Deus na minha vida. Ei, meu Deus! Gente, tô falando, eu vou contar. Vamos lá. Eu nunca pensei em sair do país. A realidade é essa. Eu sempre tive mais vontade de conhecer o meu país. Eu falava isso pra Você todo nunca mundo. teve essa vontade de ir pra fora? Nunca tive. Tipo, eu preciso ir para os Estados Unidos, preciso ir pra Paris. Eu nunca tive isso, gente. Assim, óbvio que se aparecesse, como apareceu a oportunidade... Você vai ficar ali fechada, eu não vou perder a oportunidade. Exatamente. Eu falei, vambora. Mas eu realmente não tinha. Eu tinha uma vontade super de conhecer e desfrutar do meu país. E aí, o que acontece? Quando eu fotografei a Gabi, muitas pessoas de outros países começaram a me seguir. Quando ela me divulgou, enfim. E aí, uma dessas pessoas é uma aluna minha de Portugal, a Lene e a Andréia. Eu fiz uma turma com elas duas. E ela era tipo assim, tinha a questão do fuso, né? E aí eu ficava mentorando elas, ensinava assim, tipo assim, essa mentoria, ela é uma mentoria onde eu ensino, além de fotografia, eu ensino sobre vendas, eu ensino sobre atendimento ao cliente, direção, edição, como fotografar em outros estados, enfim. São várias coisas. E aí, nisso, elas amaram a mentora dela e ficavam me chamando o tempo todo. Tipo, vem pra cá, as pessoas precisam conhecer você tem que fazer um workshop aqui. E eu falava, gente, não sei o quê. E foi assim, 2 meses. Porque, gente, eu não tinha me organizado financeiramente pra ir. Porque quando você faz uma viagem internacional, você tem que se organizar. É com passagem cara, é com o que você vai gastar lá. E assim, foi literalmente 2 meses. E eu falava, Deus, é isso mesmo? Aí um amigo meu que é fotógrafo também falou, Bárbara, Deus tá te dando uma oportunidade, você tem que ir, não sei o quê. E eu falava, caraca. E ainda fiquei, assim, gente, aleatoriamente, fiquei assim, não sei. Pensativa, será que eu vou? Será que eu vou? Porque eu fiquei, tipo assim, com aquele receio de, tipo, vai abrir um workshop lá, mas será, assim? Fiquei nessa, né? Eu falei, quer saber? Vambora! Entendeu, gente? Do nada, eu lembro que nesse dia, eu realmente, assim, eu entrei no meu quarto, eu tenho muito isso de conversar com Deus. Eu falei, Deus, se for da sua vontade, vai fluir. E naquele momento que eu fiz essa oração, eu senti uma paz, assim, tipo, cara... É tão bom, né? É isso, E aí, gente, quando eu fui ver, já tinha comprado passagem, eu já estava lá e já estava tudo acontecendo. E, assim, foi maravilhoso, porque é isso que eu falo, a fotografia, além de fotografar, porque ela me proporciona muitas experiências, entendeu? Muitas oportunidades. Então, eu fui com uma sede, assim, e lá, gente, quando eu falo sede, é tipo de realmente viver aquilo, porque eu nunca tinha vivido. E Deus, ele me surpreendeu desde o começo. Assim, no aeroporto, Deus já começou a me surpreender. Por quê? Eu comecei, assim, vamos dizer, como eu falei, não tinha vontade, mas eu comecei a ter um interessezinho através de um filme que eu assisti. Esqueci o nome, mas ele foi feito na Itália. E a gente que é fotógrafo, galera, a gente que é fotógrafo aqui, os meninos vão entender. Quando a gente vê um filme, a gente assiste toda a fotografia. A gente presta atenção em outras coisas, né? A gente vê com outro olhar. E aí eu fiquei prestando atenção assim, na fotografia daquele filme. Tipo, os lugares que mostrava da Itália. Aí eu ficava me imaginando fotografando naquele lugar. Aí eu falava, caraca. Aí aquilo foi me... despertando, né, essa vontade. Aí eu falava assim, Deus, o primeiro país que eu quero conhecer, já então que você quer que eu vá pra fora, eu quero conhecer a Itália. Guarda isso. Beleza. Aí comprei a passagem. Gente, eu comprei tanta passagem. Eu olhava e achei uma. Maravilhosa, assim, tipo, tava em conta, aí tinha como despachar lá, falei, vai ser essa. Só que eu via tanta passagem, aí tava lá. Queria fazer conexão em Amsterdã e depois ia pra Portugal, que era onde eu ia ficar, na casa das meninas. E quando chegou o dia da viagem, eu fui pro aeroporto e eu tô que procuro, tipo, eu pensei que tinha comprado de uma linha aérea. E quando eu cheguei lá, era outro, pra vocês verem o tanto que eu também sou extremamente lerda, entendeu? E eu tô lá, gente, tá dando horário de check-in, nada desse negócio. Meu Deus, será que eu comprei essa passagem, cai num golpe? Já comecei a pensar assim. Aí eu aleatório, assim, no aeroporto, falei, moça, olha aqui, essa passagem, tem como você me ajudar? Porque eu não tô encontrando o portão, não sei o quê. Ela, não, você não vai viajar de Iberia na época, né? Era outra, da TAP que você vai, não sei o quê. Aí eu corri.
Quando eu entreguei, moço, cheguei, tô um pouco atrasada, tem que correr, não sei o quê. Aí eu falei bem assim, só confere pra mim, tem conexão em Amsterdã e depois eu vou pra Portugal, né? Ele, não, você vai primeiro pra Itália e depois você vai pra Portugal. Aí na hora, o meu olho encheu de lágrimas. Eu falei, não tô acreditando que Deus tá fazendo isso, cara. Porque o que eu falei? Que seria o primeiro país que eu queria conhecer. E quanto essa que eu pensava que era em Amsterdã, gente, eu cheguei a mandar uma mensagem pra uma mulher lá. Eu falei, olha, eu tô indo pra aí, quero aproveitar, quero fazer portfólio. Internet, assim, aleatória, tipo quando a gente manda pro influencer, assim. Quero fazer um ensaio em Amsterdã, vou ficar 8 horas aí, então dá tempo eu fazer o ensaio e voltar correndo pro aeroporto pra ir pra Portugal. Era o mesmo tempo de conexão. Então, gente, eu fui o caminho todinho chorando. Eu falava, Deus, eu não tô acreditando que você realizou esse sonho, porque eu falava, eu quero conhecer a Itália, só de falar, vontade de chorar. Eu vi muito cuidado dele. Aí quando eu cheguei lá, eu consegui conhecer o Coliseu, fui na fonte. E assim, fiz um monte de foto minha lá, fotografei uma galera que tava comigo e depois fui pra Portugal. Então, gente, assim, Deus foi me surpreendendo. Aí lá em Portugal eu vi que tinha clientes minhas em Paris. Ela falava, vem pra cá, você tem que vir, quero fotografar, não sei o quê. Aí quando eu vi, gente, eu já tava em Paris também, que nem tava no script. E aí lembra que eu falei, eu não tinha me organizado financeiramente. E lá na viagem, Deus proporcionou, assim, vários clientes. É o Deus que faz. É o Deus que faz. E aí lá eu conheci um amigo meu, o Robson, também maravilhoso, que ele estava me divulgando. E aí algumas pessoas fecharam ensaio, as meninas também, conheci. Ai, gente, foi fluindo de um jeito que quando eu vi, eu voltei com mais dinheiro do que eu tava. E tipo, aconteceu. Fiz vários trabalhos lá, conheci países, fui pra Disney. Olha! E é isso. Por isso que eu falo, gente, a fotografia é muito além. Coisa boa. Vamos pegar agora o aviãozinho e trazer ele de volta para o Brasil. Rio. Que história é essa? Porque agora você tá morando lá, né? Na verdade, você fica nessa ponte aérea. Rio, Brasília, Brasília, Rio. Por que o Rio? E como é que surgiu essa história? Eu vou pro Rio, você fotógrafa lá. Gente, então, vamos lá. Rio de Janeiro, eu falo desde quando eu era adolescente, assim, que eu queria casar. Criar meus filhos vendo jogos no Maracanã, porque eu sou muito flamenguista. Eu nem era fotógrafa ainda, gente. Nem era fotógrafa. Podemos cantar aqui o hino do Flamengo? E aí, eu falava isso só antes de ter blog, entendeu? Naquela época ali, que eu falava essas coisas. Porque eu assistia as novelas, achava tudo lindo, aquela paisagem maravilhosa. Então eu falava, eu vou casar, quero criar meus filhos vendo jogos no Maracanã, e é isso. Então, tipo assim, foi isso. Aí, beleza. Conheci o Rio em 2019. Quando eu pisei lá, eu falei, esse lugar é meu. Tem uma coisa diferente aqui. E, gente, realmente, assim, antes da gente sonhar com as coisas, eu creio muito que quem coloca esses sonhos no nosso coração é Deus. Hoje, há 3 anos morando lá, eu entendo que tem um propósito muito grande, que foi algo que realmente foi Deus que sonhou pra mim. Não tem como, assim, eu não falar dele de novo, porque é algo que veio, assim, tem um propósito, sabe? E aí, quando eu fotografei a Gabi, foi algo que me encorajou. Eu falei, cara, se eu conseguir fotografar ela, seja o que Deus quiser, assim. Eu falo ela, gente, porque ela é uma influencer maravilhosa, uma influencer grande. Então, eu pensei assim, se eu conseguir atingir ela, eu vou conseguir atingir o que vier, entendeu? E aí, foi muito rápido também, porque quando eu terminei, eu falava assim, quero me mudar no final de 2022. E aí, gente, eu vou falar, você me perguntou, eu vou falar o que aconteceu. Eu tinha esses planos, eu falava, vou me organizar financeiramente para ir no final de dezembro. Aí eu tenho o costume de passar o ano novo na igreja, né? E aí, gente, aleatório, eu fui abraçar uma irmãzinha lá, feliz ano novo, não sei o que, ela virou pra mim e falou assim, olha, Deus vai te surpreender muito esse ano. E eu vejo você morando fora de Brasília. Aí eu, glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque eu já queria. Então eu falava, só confirmação, vambora. E aí, nisso, eu já estava com 2 passagens compradas pro Rio. Isso eu recebi em janeiro. Aí as passagens eram pra fevereiro. Mas só pra você passar um tempo lá e Não, voltar. eu fui curtir. Fevereiro você eu foi fui pra curtir. E março eu fui pra participar de um workshop de fotografia de casamentos.
Beleza. Fui pro Rio em fevereiro. Aí lá eu encontrei um amigo meu, o André, que ele é também fotógrafo, né? E nessas conversas, assim, eu tava com cirurgia marcada pra abril de 2022, que eu queria fazer a lipo naquela época, né? Aí ele falou assim, para com isso, pega esse dinheiro e vem logo pra cá, não sei o quê. Até ele vai pra academia, que vai ter orla pra você correr pra todo canto. E vem logo. Aí eu falei, tá louco, tipo assim, nada a ver eu ir logo, tenho... Eu tô com cirurgia marcada, como assim? É, não, eu tava com a agenda aqui em Brasília, não tinha como, né? Aí, gente, só que aconteceu, Deus começou a me incomodar. Tipo, pra eu procurar apartamento. Sabe quando Deus coloca algo em você? Que se você não fizer, querida... Você fica ali toda hora sentindo que tá faltando algo, assim, incomodada, agitada. E aí, como eu falei, gente, eu realmente tenho muita intimidade com Deus ao ponto de ouvir Deus falando bem assim comigo. Você vai em março e não volta mais. Você já vai ficar. Aí eu olhei e falei, Deus, o que é isso, cara? Como assim, já tão rápido? E foi isso, amiga. Fluiu, entendeu? Eu fui em obediência mesmo e com muita fé. Como é que ficou seus ensaios e a cirurgia? Eu fiz tudo, eu desisti da cirurgia, mas depois eu fiz, inclusive fazer uma mês que vem. O que eu fiz? Assim, eu fechei, eu lembro que esse mês de março, porque eu ia viajar no final de março, foi um mês que eu fiz mais de 20 ensaios. Eu fiz muito ensaio, assim, porque eu precisava adiantar alguns. E, assim, o legal de tudo foi, os meus clientes foram super compreensivos, entendeu? Tipo assim, tudo, né? Eles me incentivaram, tipo, vai, não sei o quê. Então, assim, foi isso. É porque quando o negócio é pra ser, gente, Deus, ele bota tudo no eixo pra fluir. Fluiu. Você tem parente lá? Você foi, Não só tinha tenho. esses amigos? Falou assim, vou... Na época eu tinha 2 amigas só. Gente, é porque é isso. E o networking? Como é que você conseguiu fazer o networking em outro Então, quando estado? eu cheguei lá... Então, antes de morar no Rio, eu fui muitas vezes pro Rio, né? Eu fui 5 vezes antes de morar lá. Então, eu conheci algumas pessoas. Aí você já foi... Eu já tinha feito alguns ensaios lá. Mas, assim, nada comparado. Por exemplo, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, me mudando aos poucos, que hoje eu vou sair do Rio de Janeiro e vou para outro estado. Eu faria tudo diferente, entendeu? Na época, eu conheci algumas pessoas, assim, mas em questão a network, eu só fui. E aí que tá, todo mundo acha que eu já fui com tudo certo, com vários clientes, com portas super abertas pra mim lá. E não foi assim. Eu cheguei lá, era como se eu tivesse ido somente com o meu dom e como se eu estivesse começando do zero. E naquela época eu já tinha 8 anos de carreira. Então eu saí completamente da minha zona de conforto aqui e quando eu cheguei lá, eu tava só com o meu dom. Porque assim, eu não cheguei fazendo tráfego pago. Gente, deixei nas mãos de Deus. Assim, não que seja certo eu ter feito aquilo. Eu poderia ter sido mais inteligente na época, mas é bom que é mais coisa pra gente contar testemunho. Porque através de um trabalho, que foi um chá de lingerie que eu fiz, um dia antes de completar um mês que eu tava morando lá. E aí, através desse chá, elas me amaram. Aí inclusive... falar, eu quero... Isso, aí inclusive uma dessas que estavam nesse chá foi a que eu fotografei em Paris. Uau! Você vê como que as coisas são. Só fluiu. E aí foi isso, as coisas foram acontecendo. E eu fazia muito portfólio, eu chamava as pessoas assim na rua, eu criava portfólio. E aí depois comecei a patrocinar. Gente, fluiu. É isso, indicação tudo. Eu falo que a fotografia, rede social é muito bom, mas a indicação não se compara. Que é o boca a boca ali que a gente fala, né? Fotografia, obediência a Deus, nessa loucura, nessa agitação de pegar momentos especiais, você já pensou em desistir? Nunca. Sabe por que não? Porque eu realmente tenho muita fé. Assim, eu passei sim por momentos difíceis, inclusive no começo. O primeiro ano morando no Rio de Janeiro foi um ano muito desafiador para mim. Eu pensei que eu tava saindo da minha zona de conforto daqui profissional, essas coisas, e que lá Deus ia fazer acontecer na minha vida profissional. Mas hoje eu entendo que, óbvio, tem a ver com a minha vida profissional, mas eu precisava muito mais ser alimentada na minha vida espiritual.
entendeu? Então ali eu tive momentos difíceis, mas nenhum deles eu fiquei desamparada, assim. Às vezes eu ficava, tipo, cara, eu tô sozinha nesse lugar, o que eu tô fazendo? Lá em Brasília eu tinha tudo maravilhoso, tudo fluía, eu tinha meus clientes. E aí Deus sempre vinha, calma, que vai chegar o momento, eu tô te moldando. Porque eu creio que quando Deus tem algo muito grande pra gente, Ele não vai te entregar de uma vez, Ele vai te preparar pra isso, entendeu? Então ali eu estou sendo moldada pro que Ele, assim, que eu acredito que Deus ele sempre tem imensamente mais do que a gente pensa, imagina e merece, entendeu? Então, assim, é um preparo mesmo para todas as áreas, sabe? Principalmente profissional também. Eu não posso dizer que a minha mudança para lá não mudou nada, pelo contrário, mudou muito. É algo assim que eu... Gente, é porque eu acho que é muito vivendo, sabe? Quando você vê, assim... É igual eu falo da questão de que a fotografia, ela me proporciona muitas experiências e muitas oportunidades. Aí agora eu vou falar de uma bem legal, que eu já sei que você ia me perguntar. Mas eu vou falar pra vocês uma delas, assim. A questão do boca a boca, da indicação. O que eu falei? Eu sempre fui muito flamenguista. Eu amo o meu time, entendeu? Assim, de uma forma. E lá, gente, pra vocês verem como que Deus faz as coisas. Eu simplesmente recebo um dia uma mensagem da Isa, né? Me mandando pra fotografar o parto dela. E aí, quando eu fui ver, quando eu fui ver, esposa do Cebolinha do Flamengo. Do Flamengo. Gente... Como Deus faz as coisas. Eu falei, depois eu contei pra ela, falei, Isa, cara, isso aqui é um testemunho, vocês são um testemunho pra mim, porque se eu contar a história, né? E aí é isso, cara. Então, tipo assim, Deus faz umas coisas muito engraçadas, aleatórias. Da mesma forma foi com a Gabi Martins, que hoje é minha amiga também, que a assessora dela me achou. E era assim, ó, eu estava em um dia comum, eu tava com um amigo meu, de Brasília, lá em casa, a gente pegando praia, do nada meu telefone toca. Oi, não sei o que, eu sou a assessora da Gabi Martins, ela tá precisando de um fotógrafo hoje. Porque lá é assim, a diferença do Rio e Brasília. Gente, lá... Aqui em Brasília o pessoal faz tudo na... Vamos marcar. Na leveza. Vamos. E lá é assim, papum, aconteceu, vambora. Hoje eu preciso. E aí, quando eu vi, fluiu também. Hoje, são pessoas, inclusive, com a Thaís, a Gabi Brandt, se tornaram amigas, porque fizemos trabalho juntas várias vezes, não foi só uma vez. E é isso. A Isa já me levou pro Maracanã, eu falo, gente, olha aí, cara, tipo, fui... Tô aqui vendo meu time do coração. Exatamente, fui fazer um vídeo pra ela, mas assim, a oportunidade de estar lá fazendo isso com o meu trabalho, por isso que eu falo, gente, a fotografia, ela é um mundo. Por isso eu fico assim, gente, se Deus já fez tudo isso, se Deus já fez tudo isso, imagina o que ele ainda tem pra fazer, estou super ansiosa, Deus pode. Eita, olha, eu estou esperando ansiosamente pra viver as promessas de Deus. Nessa gostosura da fotografia, qual a tua pegada? O que você mais gosta? Eu amo fotografar gestantes, eu amo fotografar mulheres, que inclusive eu tenho um projeto Permita-se. Você lembra dele? Uhum. Gente, esse projeto é maravilhoso, vou falar dele. É um projeto que começou em 2015, porque eu sempre fotografei muitas mães, né? Eu tinha um estúdio que quando eu comecei sendo fotógrafa de crianças, então eu fazia muito newborn, aqueles ensaios de acompanhamento do bebezinho até 1 aninho. E ali, então, eu tinha muito contato com mães. E aí, a minha madrinha, em uma viagem que a gente fez para Porto Seguro, ela teve uma ideia, assim, eu tinha já esse projeto, né, essa coisa assim de fazer ensaio feminino, e ela falou, cara, você podia fazer um projeto para essas mães, que, tipo assim, porque quando você é mãe, você ali teve o seu neném, quando você ganhou ele, o seu mundo vira ele. Então, assim, não que seja errado, pelo contrário, é isso aí. Mas vocês precisam olhar pra vocês também, entendeu? Verdade, tipo, lembrar que você é uma mulher, que você se arruma, que você se ama, entendeu? Assim, e aí eu fiz a gente teve essa ideia lá nessa viagem de fazer voltado pra essas mães. O projeto, que inclusive começou sendo pra elas. E é o Permita-se, né? Permita-se, enfim...
se reconhecer. É um projeto, assim, maravilhoso, que comecei com elas, mães, mas foi uma coisa que pegou. Hoje, todo mundo, até hoje, que me procura pra fazer ensaio feminino, já chega, oi, tudo bem, eu quero fazer o Permita-se. Então, foi já uma sabe coisa do assim, projeto, né? Já é bem incisiva, eu quero participar desse projeto específico. Que não é só pra mães, hoje é, tipo assim, pra todo mundo que quer fazer ensaio feminino, chega e fala. Então, foi bem legal. Então, você gosta de praticamente de todas essas pegadas, tanto do parto, quanto da mulher em si, da gestante. Que legal. Eu gosto de fotografar o que faz sentido pra mim. Entendeu? Família faz sentido. Boa. Casais. O que você não aceitaria? Fotografar? É. Ai, gente, então. Amor. Pode falar. Olha, hoje, assim, eu não faria esses ensaios muito vulgares, assim, essa coisa que realmente não tem a ver com a minha identidade. O nu você aceitaria fazer? O feminino, sim, mas eu não traria essa coisa vulgar. O que seria vulgar pra você num nu? Ah, gente, uma coisa meio... Porque meio o nu é algo bem exposto, assim, sem roupa, literalmente. Então, tem muita gente que vê isso como arte, essas coisas. E isso, assim, ok, beleza. Eu não faria nessa pegada mais vulgar, assim, pornográfica, essas coisas. Eu não faria. O nu masculino? Também não! Não faria. Só do meu marido. Vem cá, vamos fazer. Olha... antes da gente ir para o finalzinho da nossa entrevista, agora vamos sair do lado profissional, que você descarregou experiências assim, ó, de forma surreal. Como é que tá o coraçãozinho? Aí você já emenda com o que você gosta de fazer fora da fotografia, para você se conectar, para você falar, caramba, esse é meu time, é para mim. Então, hoje, o coraçãozinho que você fala, em que sentido? Fiquei até nervosa mesmo. Isso está nas mãos de Deus. Vai chegar um... gente, para. Esse negócio tá nas mãos de Deus é porque tem alguma coisinha aí já. Não, assim, tá entregue. Eu já descansei. Quando for pra acontecer, vai acontecer. É isso. É uns perrengues, vocês entenderam, né? Acontece aí, a gente tem que entrega pra Deus. Eu tô num momento, assim, que eu tô cuidando de mim. Você tá se curtindo? Não, me curtindo assim. Eu já me curto há muito tempo, amiga. Já tem anos que eu estou solteira. Mas assim, realmente isso é algo que eu descansei. Porque Deus sabe o que eu quero, entendeu? E como eu te falei, quando Deus tem algo, Ele nos prepara. Então deixa Deus aqui me preparando, Ele sabe. Hoje, assim, nesses 3 anos morando no Rio, eu mudei muito como pessoa, a Bárbara, assim, né? A gente tá em constante evolução, né? Eu sempre sonhei em casar e ter filhos. Eu quero ter a minha família, sim. E eu vejo que Deus tá me preparando pra isso. Porque, assim, primeiro, eu não gostava de arrumar casa, eu não gostava de lavar louça, não gostava de fazer comida. Eu lembro dessa parte. Pois é, então aí como que eu vou casar e ter família se eu não sabia fazer? E hoje você gosta de cozinhar? Porque você mora sozinha. Hoje eu amo cozinhar. Por isso que eu falo, Deus tá mudando. Tá mudando. Eita, glória, coisas, Senhor. Entendeu? Então, no momento certo, isso aí vai fluir. Mas assim, voltando pro que eu gosto de fazer. Hoje, o Rio me proporciona muita qualidade de vida, né? Porque eu moro muito pertinho na praia. Gente, já ficou o convite, é porque não ficou gravado, né? Mas pra ir lá pra casa dela, já vou deixar aqui registrado, porque qualquer coisa eu pego esse corte aqui e eu jogo lá nas redes e marco ela também, ó. Pode ir, gata, que eu adoro. Eu amo receber visitas. Eu gosto muito. A minha casa, você fala, você nunca tá em casa. Mas na minha casa eu sempre tô recebendo. Eu gosto disso. Eu amo. Porque eu moro sozinha, então eu gosto de uma companhia. Acho que você embala com a roupa do corpo, acho que dá certo. Gata, lá a gente arruma uns looks, entendeu? E aí hoje eu gosto muito de praia. Eu amo conhecer restaurantes novos. Gosto assim de gastronomia, gosto de ir ao cinema. Eu tenho minhas amizades lá, né, que eu já fiz, então vou muito à igreja, que eu gosto, né, gente? Já deu pra perceber aqui. E é isso. Mas assim, o foco de lifestyle é praia, esporte. Adoro esporte. Você pratica algum no Rio? Você consegue nessa... Eu sou um pouquinho assim com relação à academia, essas coisas, mas o esporte eu gosto muito de Ela prefere entrar na faca. Se vocês prestaram atenção na entrevista, ela não ganha, esse negócio de ficar sofrendo, tal, cross, gente, pá, ela vai lá na faca. Gente, é daquelas que chega na academia e só fica assim...
Ai, pegando peso, só fingindo, já tá com o corpo lá. A minha personal fala, cara, você é a pessoa. Ainda tem personal, gente. Eu não entendo. Não, mas é porque tem que ter. Se não tiver, minha filha vai desandar mais ainda. Entendeu? É só Jesus. Porque assim, eu gosto de malhar, mas eu não tenho aquela constância. Mas eu vou, agora eu tô tendo, entendeu? Depois desse esporte, você falou que gosta de fazer. Então, esporte eu gosto. Eu gosto de fazer futebol. Eu tenho eu faço alguns treinos na praia lá com o Nadaf que ele proporciona várias coisas. Funcional, crossfit, na praia, aí tem você futebol. Fazendo cross na praia. Eu faço, querida. E aí é isso. Eu gosto, assim, caminhadinha. Eu tenho uma vida mais leve. Vocês entenderam, né? Eu não preciso falar mais nada. Mas... Muito bom estar contigo. Eu amei também. Antes da gente terminar nossa entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está em casa, para quem quer te contratar, para quem gostou do Permita-se, para quem tá grávida, para quem só quer ter a curiosidade de saber quem é a Bárbara Leite, como é que é a fotografia. Agora é com você. Então, gente, como eu falei desde o começo, o meu trabalho ele vai muito além da fotografia. Então, saiba que você vai contratar uma fotógrafa que realmente vai se importar com a sua história. Eu vou sentar, eu vou ouvir vocês, vou conhecer de vocês. O ensaio, ele é uma experiência onde tem um momento, assim, que começa muito antes de tirar as fotos, né? Você procura uma roupa bonita, vai no maquiador, se arruma, se produz. E o mais importante, né? Você cria memórias extremamente afetivas com a sua família. São fotos, assim, que vão ter um valor sentimental muito grande pra você. E eu garanto que vocês não vão se arrepender, porque eu faço isso com muito amor. Eu coloco muito amor no que eu faço. Eu trabalho com propósito. Então, vocês vão amar a experiência. Podem contratar que vocês não vão se arrepender. Ai, maravilhosa. Agora conta o que você achou, gostou da nossa entrevista? Eu amei. Gostou do nosso estúdio? Tudo lindo, maravilhoso, impecáveis. Assim, tô muito feliz realmente, porque é muito legal ver pessoas que se importam e tá mostrando realmente sobre os artistas, né? Às vezes tem essa questão das pessoas verem só a arte, mas ter esse contato em saber como tudo começou. É muito bom ver que tem pessoas que ainda se importam em estar mostrando os artistas. Assim, aqui, e ela já veio combinando com a nossa cadeira, gente. Olha só. Gente, olha só, tudo... Tá vendo aí todo no look, combinando com a cadeira. Também. Gente, Casa Hugo Barcelos. Olha esses móveis. Maravilhosos. Deixa o nosso estúdio mais glamouroso para receber vocês. Ai, eu amei. Artistas talentosos. Muito obrigada pela presença. Tá linda, né? Tô muito feliz, tá arrasando, tá tudo obrigada, lindo. Estamos. E você gostou da entrevista? Eu tenho certeza que sim. Então já curte aqui, comenta, compartilha e não esqueça, ative o sininho para receber a arte em primeira mão.